Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Átila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Estou te procurando. Senhora presidente. Alô? Senhora presidente, 2 horas e 2 minutos e 47 segundos. E eu, a senhora, o deputado Dionísio, aqui nós estamos às 2 horas em ponto, cumprindo o nosso dever, não é isso? E embora a senhora estivesse sozinha aí, enfrentando as adversidades de uma presidência. Sim, verdade. Sem nenhuma assessoria, sem ninguém, absolutamente ninguém, que chega depois que o navio zarpa do porto. Mas esse cara que pode. É a vida. Senhora presidente, a ata reflete com absoluta exatidão o ocorrido na 25ª sessão extraordinária que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 12 horas e 16 minutos. Period. Muito obrigado, deputado Átila Nunes. Lida e aprovada a ata, passa ao expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Átila Nunes, que tem disponível seus 10 a 15 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, deputado Dionísio Lins, deputado Luiz Paulo, deputados presidentes, assessores, funcionários, taquigrafia. Vejo muitos jovens ainda que não pegaram, provavelmente, os anos do governo Collor. Lembra-se, Dionísio? 1989. Lembra-se, deputada Lucinha? O meu querido 71º deputado, Marquinhos, Collor, você não se lembra que você era muito garoto? Flavinha também. Sidney Rezende, Sidney, aliás, Domingos, Collor, 1989, presidente da República, e decide não morar no Palácio da Alvorada. Decide morar na casa da família, que era chamada da Casa da Dinda. Lembram-se disso? E aí ele pega a grana dele, segundo mostra, né? A grana da família, que era rica, essa era a sobra de campanha. E ele resolve construir o quê? Uma grande cascata na Casa da Dinda. Lembra-se disso? Desse detalhe? Tem que lembrar, não é possível, isso ficou famoso. Eu me lembro na época que o Partido dos Trabalhadores caiu de pau em cima, ostentação, para que uma cascata, isso é um absurdo, e blá, 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 não sei o quê. O Brasil, na época, sofreu problemas dramáticos de inflação, tinha dado 80% no mês, salvo o melhor engano, do governo Sarney, uma tragédia, e eis que ontem... Gostou, né? Ontem, a primeira-dama, Rosângela Silva, conhecida pela alcunha de Janja, inaugura uma cascata num dos palácios, eu acho que foi o Palácio Jaburu, da Presidência da República, com a imponência exatamente igualzinha do governo Collor, que ele construiu na Casa da Dinda, com algumas, digamos assim, alguns acréscimos. Um lago onde a água se debruça sobre as águas de um lago, onde nadam e mergulham carpas de todas as cores e matizes. E acreditem se quiser, no edital de licitação, justifica-se a cascata. Porque isso está no edital de licitação.
Uma cascata, ao se debruçar sobre as águas do lago, provocarão uma oxigenação para a sobrevivência das carpas, ao mesmo tempo que teremos um ambiente energizado. Olha não é que coisa. bonitinho É isso? interessante. Não, é muito. Olha, isso me emociona. interessante. Eu peço perdão, meus colegas deputados, porque tem coisas que me emocionam. Isso me emociona. Carpas. De todas as cores, todos os matizes. Nadando, nadando, nadando. E eis que aparece ontem no Instagram da primeira-dama, Rosângela Esbanja da Silva, conhecida pela alcunha de Janja, mostra o marido dela de bermuda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, jogando rodelinhas de pão sobre as carpas. Não é bonitinho? É lindo. É lindo, É né? lindo. É lindo. Isso me emociona, porque eu sou uma pessoa muito sensível. O meu irmão querido indaga, quem pagou isso? Bom, no Collor dizia ele que pagou. Agora, no Palácio Jaburu, você pergunta quem pagou? Foi você, meu irmãozinho. Foi o rapaz que está aí do seu lado, foi o outro rapaz ali do lado, foi a taquígrafa que pagou, fui eu, foi você, foi o deputado Dionísio Lins, foram todos nós. Não, foi você também aí que está nos assistindo da TV Alerj. É, carpas coloridas, uma cascata. Mas aí vocês vão dizer, mas teve uma reação forte, não é isso? Não, não teve. Não teve. Não teve uma reação de ninguém. Não teve uma linha na mídia. Acredita nisso? Uma linha na mídia sobre este absurdo num país que está com um rombo de 150 bilhões de reais. Quase 90% do nosso PIB está comprometido em pagamento de dívida. O Brasil está semi-quebrado. Estão empurrando aí um pacote que vem aí, um pacote dramático em cima, é óbvio, né? Óbvio. O primeiro de todos é o servidor público. E depois vem os contribuintes. É só notícia ruim do ministro, como é o nome dele? Fernando Maldade. O do Fernando Maldade. Mas a preocupação são as carpas. Pois é. Pois é, são as carpas. Impressionante, né? É o governo da cascata do Lula e da Janja. Não é verdade? Impressionante isso daí. Mas eu vou tirar um pouco dessa minha emoção e eu ia me alongar, mas eu vou deixar isso para talvez amanhã ou depois, para falar do tal golpe dos 4 generais da reserva que eles iriam dar no Brasil. Pode ficar à vontade, deputado. Só tem o senhor como orador e o deputado Dionísio Lins. Não, porque o Dionísio é testemunha, a deputada Lucinha é testemunha, nós todos passamos por aquele período do regime militar, né? Fomos testemunhas daquilo. Em 1964, eu era um rapazola, menino ainda, mas eu me lembro bem dos tanques espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Que eu saiba, só existe golpe com apoio das Forças Armadas, em qualquer lugar do planeta. Golpe com vendedor de pipoca, vendedor de algodão doce, um golpe onde 4 generais da reserva desistiram do golpe porque não acharam um táxi. Mas vamos deixar isso para outro dia. E já que nós falamos em regime militar, eu peguei aqui um apanhado que eu queria compartilhar com vocês. Está rolando um filme aí muito, muito, muito bom. Eu acho que para quem é democrata, e eu me considero do centro democrático,
alguém se auto-intitulou outro dia de você é extrema-direita, você é extrema-esquerda, você é da direita, da esquerda, e você? Eu sou do extremo centro. Muito bom, né? Extremo centro é muito bom. E realmente o filme Ainda Estou Aqui, que é estrelado, né, pela Fernanda Montenegro, ele é impactante. E eu me lembro porque eu era já deputado pelo antigo Estado da Guanabara. Estado da Guanabara. Eu acho que sim. Estado da Guanabara. Quando sumiram com Marcelo Paiva, que era deputado. Sumiram com ele. E esse filme é dirigido pelo Walter Salles, vale a pena ver, o filme é impecável. Marcelo Paiva não, Rubens Paiva, que foi capturado e morto pelo regime militar em 1971, que foi meu primeiro mandato de deputado pelo antigo Estado da Guanabara. Bom, a gente já conhece todo o sofrimento imposto pela ditadura militar, que foi de 1964 até 1985, e isso foi impactante na vida de milhares de brasileiros. E o filme, ele narra o que aconteceu com a viúva Eunice Paiva, que era mulher dele, né, do Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura militar, né? Nós vivíamos, naquela ocasião, os chamados anos de chumbo. E eu me recordo, eu era muito novo como deputado, tinha 21, 22 anos de idade, e os meus colegas, na época, Sandra Cavalcante, Álvaro Vale, lembra-se? Vocês devem se lembrar do Álvaro Vale, e outros grandes nomes, deputados que conviviam comigo, todos eles veteranos da velha guarda. E eu me recordo que, quando eu ocupava a tribuna, o líder do MDB, o deputado Salomão Filho, me chamava assim: vem cá, filhote, cuidado com o que você vai falar disso, disso, disso. Ele me fazia as recomendações, porque as nossas falas eram censuradas. Eram acompanhadas, aliás. Acompanhadas. Eu era 22 anos, eu ainda não tinha... Né? Não tinha, com 22 anos você não tem experiência nenhuma de parlamento, muito menos, e muito entusiasmado de fazer discursos, não sei o quê, etc. E eles começaram a dizer: olha, cuidado, você está caminhando errado, isso aí não sei o quê, isso vai fazer isso, etc. Só por curiosidade, há 2 anos foram abertos os arquivos do regime militar, com as observações sobre cada deputado. Deve ter lá, não sei, Dionísio não pegou a época do regime militar. Sabe o que estava no meu registro que os militares colocaram? Não botaram nem corrupto, nem subversivo, nada disso. Vocês não vão acreditar, juro por Deus, eu tenho esse documento, quem conseguiu foi até meu filho. Botou assim: macumbeiro. Sei lá. Bom, o ato institucional número 5 foi uma barbaridade, né? Com o ato institucional número 5, em 1968, foi o chamado barata voa, né? Acabou tudo que vocês possam imaginar de garantias individuais. Tudo. Né? E, escancarada, a ditadura firmou-se. A partir de 1968, realmente virou um fato consumado a ditadura no Brasil. E a tortura era largamente utilizada naquela ocasião. Não há como negar, é uma verdade e ponto final. Hoje pertence à história? Sim, pertence à história, mas o que aconteceu, aconteceu. As pessoas eram presas, torturadas, e muitas delas eram mortas. E a ditadura foi prosseguindo, e aí tentaram um golpe dentro do golpe. No governo do presidente Geisel, o general Silvio Frota tentou dar um golpe para derrubar o Geisel, e o Geisel conseguiu impedir o golpe dado por outro, porque o Frota era uma linha duríssima. Se o pessoal acha que o Geisel era uma linha dura,
O Frota era 10 vezes mais linha dura que vocês possam imaginar. E o Brasil atingiu seu ápice até que, no governo Geisel, olha que coisa incoerente, o Geisel caçou gente, caçou deputados, eu acho que o Alencar Furtado foi nessa leva, lá do Paraná, e eis que mataram o jornalista Vladimir Herzog, lá em São Paulo. Vladimir Herzog era um jornalista da Folha de São Paulo, foi arrancado da redação pelos militares, levado para a prisão, lá foi torturado, não resistiu e morreu. Aí o que eles fizeram? Encenaram um suicídio do Vladimir Herzog, que não sobreviveu a uma análise superficial da perícia. Disseram para o presidente Geisel, na época, que era o presidente, o ditador, disse o seguinte: olha, as forças militares mataram o jornalista Vladimir Herzog. E aquilo ecoou de uma maneira muito grande no Brasil e até fora do país. E só para vocês saberem os conceitos que prevaleciam naquela época, isso é importante saber. Eram dois conceitos. Primeiro, é o conceito absolutista de segurança da sociedade, isto é, a segurança é a lei suprema, e contra a pátria não há direitos. Número 2, a funcionalidade do suplício. Havendo terrorista, os militares entram em cena, o pau canta e os presos falam e o terrorismo acaba. Por acaso o terrorismo acabou mesmo, porque mataram tanta gente, prenderam tanta gente. E nesse mar, naquele ambiente, né, absolutamente repulsivo, repugnante, né, antidemocrático, totalmente antidemocrático, a economia começou a cambalear. E quando a economia cambaleia, não tem militar, não tem civil, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem Getúlio Vargas, não tem ninguém que consiga segurar. E a economia começou a piorar, 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 piorar. Veio o general Figueiredo, que disse: vamos devolver isso aqui aos civis. Mas lá no governo Geisel começou a se falar na anistia. E a anistia era um tabu muito grande. Como é que você iria anistiar alguns guerrilheiros que tinham lutado contra a ditadura militar, que tinham inclusive provocado morte, e como é que você iria perdoar os militares que mataram pessoas dentro dos porões dos quartéis? Como é que você perdoa assassinos? Como é que é essa anistia? É pela metade? É uma anistia mais ou menos? Não, a anistia entra esse pessoal que fazia oposição, mas não os que mataram. Não, eu não topo. Não, mas os militares também não... Não, esse general pode. Não. Então, eles não conseguiam até que começou a grande campanha da anistia ampla, geral e restrita. Vocês devem lembrar dessa frase. A anistia ampla, geral e irrestrita. Isto é, todos seriam anistiados, inclusive aqueles que mataram, tanto da esquerda quanto da direita, do regime militar, enfim, todos, inclusive os assassinos dos dois lados, seriam anistiados. Isso foi defendido com muita intensidade na época pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores, porque na época só tinha... Não, aí já tinha... Não, ainda tinha Arena MDB, era Arena MDB. Todos defenderam isso, até que nós chegamos aos dias de hoje, onde cerca de 2.000 pessoas continuam presas, algumas no presídio e outras em casa com tornozeleiras eletrônicas.
Já morreu um, Clesão, parece que o outro aí vai para o mesmo caminho com pancreatite aguda. Grande parte ali não quebrou coisa alguma, nem estava ali, estava lá na porta dos quartéis, orando, né, aquelas coisas, achando que os militares iriam dar o golpe, então ficavam orando, rezando, não sei o quê, enquanto cerca de, sei lá, 700, 800, 500, sei lá quantos sujeitos vão para a Praça dos Três Poderes e quebram lá o Supremo Tribunal Federal, quebram as partes do Palácio Planalto e vai por aí afora. Passados, isso foi em 8 de janeiro de 2023. Agora vai completar um ano, né? Completar um ano, nós estamos em 2024. É isso mesmo, 23, 24, Começou a se falar em quê? Em anistia. Anistiar essa gente. O que é anistia, Dionísio? Anistia é perdão. Anistia é perdão. Só que nessas 2.000 pessoas, não tem um assassino. Não tem nada. Um bando de idiotas que achavam que quebrando alguma coisa iria... Aquilo ali na casa, na verdade, foi uma catarse. Porque sempre que você fala em ditadura militar, por isso que eu falei dos 4 generais da reserva querendo dar um golpe. Ditadura militar, você precisa ter tanque de guerra, você precisa ter forças armadas, você precisa ter tropa na rua. Em 1964, quando derrubaram o João Goulart, as tropas desceram de Minas Gerais e encontraram com as tropas do Rio de Janeiro e outras estavam vindo de São Paulo. Opa! Aí você tem verdadeiramente um golpe. Aí você tem realmente uma força. Mas não houve isso no dia 8 de janeiro. Não tinha um canivete. Um canivete. Não tinha uma arma. Vocês já viram, gente, algum golpe com vendedor de algodão doce? A fotografia é engraçadíssima. Tem um vendedor de algodão doce no meio daquela barafunda. Olha o algodão doce, aí, olha o algodão doce. Que golpe é esse, gente de Deus? Hein? Devia ter vendedor de picolé, de amendoim. Olha o amendoim, aí. Inacreditável, não? E começou a se falar em anistia. Mas aí tem um problema, né? Ninguém quer anistia, ninguém é uma ova. A mesma esquerda que foi beneficiada pela anistia durante o regime militar, agora e nós fomos, ela não quer que sejam anistiadas essas pessoas. E não tem homicidas, não tem assassinos, não tem guerrilheiros, não tem coisa alguma. Eu fico embasbacado por ter sido testemunha da luta, e na época eu fui um dos defensores da anistia ampla, geral e restrita, eu fico embasbacado como essas pessoas que foram beneficiadas, tipo José Dirceu, o Gabeira, meu querido amigo Gabeira, e tantos outros foram beneficiados hoje, demonizam a possibilidade de se votar uma anistia para essa gente. Ou alguém aqui acha normal uma manicure pegar um batom, escrever numa estátua, aquela estátua da deusa Têmis, em frente ao Supremo Tribunal Federal, ela escreveu uma frase do Barroso, dita em Nova York: perdeu o mané. 16 anos de cadeia. 16 anos de cadeia. Foi condenada. Porque escreveu com batom numa estátua, perdeu mané. E quem mais é contra, acredite se quiser, a anistia é justamente aqueles que foram beneficiados pela anistia nos anos 80. E eu vou fechar aqui, que como advogado, eu tenho um constrangimento tão grande de pertencer a uma classe que tem
como representante nacional, a atual Ordem dos Advogados do Brasil, né, presidida pelo Simonetti, eu tenho, sabe, quase que vergonha de ver o silêncio dos advogados diante de tantas aberrações que são praticadas no Brasil pelas cortes superiores. Para os mais velhos que eventualmente estejam me ouvindo, eu invoco aqui a lembrança dos advogados de verdade. De verdade. Augusto Susequinde, Evaristo de Moraes, Lino Machado, meu amigo pessoal Técio Liz e Silva, meu querido ex-colega Modesto da Silveira, Oswaldo Mendonça, o advogado criminalista George Tavares, Marcelo Cerqueira, que foi colega nosso, Nélio Machado, Alcione Barreto, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Eni Raimundo Moreira, esse escrete, como era chamado, e o grande, inesquecível Sobral Pinto, que trabalhou pro bono, que trabalhou gratuitamente pelos presos políticos. Ele foi um homem tão extraordinário que um dia chegaram, doutor Sobral Pinto, o senhor quer ser ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal? Ele falou, meu filho, eu não tenho o menor interesse nisso, eu quero continuar advogando. Sabe quando é que vão voltar a fazer um Sobral Pinto? Nunca. Nunca. Eu tenho uma vergonha tão grande do silêncio dos advogados de ver essas condenações como se fosse gado, sem direito à defesa individual. Não tem direito. Mais 100, 15 anos. Não, esses outros 100, mais 14 anos. Esse é mais 100. Não tem a individualização da conduta. Para dizer o seguinte, o que o Marquinhos fez exatamente? Cadê o vídeo para justificar 14 anos de cadeia? Não tem. Não existe critério. Não tem, não adianta. E o silêncio da advocacia brasileira é um silêncio repugnante. Ontem eu votei e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nem deveria ter votado, eu estou com raiva. Né? Apesar de ser advogado, eu estou com muita raiva e muita vergonha dos advogados brasileiros. E, para terminar, senhora presidente, eu recomendo que vocês vejam o filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Montenegro e do Walter Salles. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender um pouco do Brasil da época. Acredito que daqui a uns anos nós tenhamos um filme também onde recordemos os anos de chumbo que nós estamos vivendo, exatamente, quase igual do regime militar. Vivemos num Brasil de insegurança jurídica, absoluta insegurança jurídica. Absoluta insegurança jurídica. Preparem-se, todos vocês, os seus bolsos, porque vem notícias muito ruins aí da área da economia. Não sei o que vem por aí que possa passar no Congresso, mas com certeza absoluta o Brasil não tem mais como resistir aos gastos, à irresponsabilidade, ou como diria a Janja, a irresponsabilidade e como diria a Janja, aos problemas, apesar de nós termos, como diria a Janja, a mente abrida, né? Mas o Brasil não resiste, não. O Brasil não vai conseguir resistir. E quem dera que o nosso problema fosse apenas a cascata construída pela Janja. Quem dera. Mas nós vamos descendo ladeira abaixo, estamos descendo. A inflação de 5% está atingindo os mais pobres. Quem tem recursos, tem gordura para aguentar durante muito tempo. O povão não tem.
nós vamos para o 3º ano do governo Lula, nada, absolutamente coisa alguma foi feita, nem no meio ambiente, nem no meio ambiente. Lambeu metade do Brasil, nem transportes, nem educação, segurança pública. O Lewandowski é uma verdadeira piada. 7 governadores já mandaram ele se catar, que não aprova o tal PEC, não sei o quê, da segurança pública. Ele quer federalizar a segurança pública. Então, nós somos uma Manaus desgovernada, totalmente desgovernada. E acho que até um iceberg vai acabar se aproximando, né? Afinal de contas, a primeira-dama, no seu inglês escorreito, né, mandou o Elon Musk, né? Eu não posso falar o que ele falou, o que ela falou, não é isso? Mas esse é o nível do Brasil, né? Fuck you. Né? É esse o símbolo, hoje é isso aí o Brasil que nós estamos vivendo. Essa é a primeira-dama. Ah, que? Vocês estão lembrando de quem? Dona Ruth Cardoso? Ah, é isso? Ou Dona Darcy Vargas? É isso? Vocês estão lembrando? Darcy. É, Darcy Vargas. Ruth. É, Ruth Cardoso, exatamente. Ok? Senhora presidente, obrigado pela generosidade do tempo. Luiz Paulo não chegou, aproveitei e me aproveitei do tempo dele, né, a rodo. Dionísio Lins está aqui, a senhora está aqui, linda como sempre, vitoriosa como sempre, com o nosso grande, querido, idolatrado Júnior, né, vereador de alta estirpe, lutador, guerreiro, como a mãe, aliás. Né? A mãe é um exemplo para todos nós. Muito obrigado, deputado. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, deputado Átila Nunes. E vou chamar aqui o nosso amigo, deputado Dionísio Lins, que dispõe de 10 minutos. E dizer que concordo com as palavras do deputado Átila Nunes quando fala das carpas, né? Chega a ser uma piada para uma população tão sofrida como a nossa. Deputado Dionísio, por gentileza, meu amigo. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhores deputados, deputado Luiz Paulo Correia, deputado Átila Nunes, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna para transcrever nos anais dessa casa a nossa distribuição da verba impositiva aprovada por esse parlamento, no sentido da atuação parlamentar. Colocamos para o UERJ, que é a Universidade Campus Vaz Lobo, ano passado, uma dotação orçamentária. E este ano, novamente, colocamos os recursos necessários para que essa obra se finalize. Vamos lá. Colocamos R$ 1.159.802.000 para o campus UERJ Vaz Lobo, obras e finalização de obras. Colocamos mais R$ 868.530.000 para o UERJ Campus Vaz Lobo, para finalizar equipamentos acadêmicos e na área da construção. Colocamos R$ 868.530 para o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Quero dizer que a conquista da Universidade UERJ Vaz Lobo se deve ao governador Cláudio Castro. O governador, atendendo a nossa solicitação, fez efetivamente a desapropriação de toda a área da afinada Faculdade Nuno Lisboa. A Faculdade Nuno Lisboa, naquela época, em Vaz Lobo,
chegou a ter 10 mil alunos. Depois foi vendida e vieram várias outras universidades, como a Universidade da Cidade, e aí quebrou. Quando levamos a nossa indicação parlamentar ao governador, e que na época teve que se ausentar, o presidente André Siciliano, nesta casa, como presidente em exercício, assumiu o governo e nos deu a honra de sacramentar também a desapropriação. E aí todo o prédio da Nuno Lisboa foi efetivamente honrado em valor no judiciário e passou a ser patrimônio do Estado da UERJ. A seguir, solicitei também, de novo, ao governador do Estado, para que fizesse a sequência da desapropriação no entorno da Nuno Lisboa, que também era terreno desta finada Nuno Lisboa, para o UERJ. E a Casa Civil imediatamente preparou o ato, e o governador Cláudio Castro assim o fez, e desapropriou todo o entorno da futura UERJ e da finada Nuno Lisboa. Vaz Lobo terá uma área acadêmica, finalmente, para a Zona Norte, Madureira, para atender a nossa população. A construção está a todo vapor. Devo declarar nesta Casa de Leis, por dever de ofício, que, recentemente, o governador Cláudio Castro colocou 9 milhões para a UERJ, para ajudar imediatamente a cumprir a meta de alguns pagamentos, bem como finalizar a obra do prédio da nossa UERJ Campus Vaz Lobo. Este recurso que destino agora, com o do ano passado, o governo vai poder, no ano que vem, entregar à população uma bela universidade, porque o campus Vaz Lobo UERJ será referência. E quero dizer mais, acompanhando eu o projeto de execução, nós teremos, além da ala acadêmica, teremos também cursos de qualificação profissional. A bem da verdade, para que a gente possa gerar qualificação profissional, gerar empregos. A UERJ Vaz Lobo vai ser a maior obra que o governador Cláudio Castro vai entregar no seu governo na área de educação. Devo dizer que a população está aplaudindo. As associações comerciais, as associações de moradores e todo o pessoal do entorno está ansiosamente aguardando essa inauguração. Eu tenho acompanhado no dia a dia, eu tenho cobrado da reitora, tenho cobrado inclusive do procurador da UERJ. Aliás, hoje a minha chefe de gabinete me apresentou um relatório onde as verbas estão disponíveis e até o momento vai findar o ano e a UERJ, através da reitoria, ainda não acionou e nem sinalizou o gasto. Devo dizer que a ideologia política, ela não pode ser praticada quando a gente defende o bem comum. A reitoria mudou, porque se o antecessor lá estivesse, eu tenho certeza que a UERJ Vaz Lobo já teria sido inaugurada. Mas temos lá uma reitora até de boa fé, uma reitora competente, mas infelizmente não muito preparada para essa questão de expansão. Aliás, tive eu que pedir socorro ao governador do estado, porque quando ela ganhou a eleição, já tinha na pauta uma questão: não abrir a UERJ Vaz Lobo, não
inaugurar o campus da UERJ Vaz Lobo. Mas depois quis Deus nos proteger e mudou ela de ideia, até porque já se tinha investido ali muito dinheiro público. O governo do Estado tem feito a sua parte. Agora falta gestão na UERJ para priorizar e entregar à população aquilo que foi combinado. Esta unidade da UERJ Campus Vaz Lobo foi efetivamente lançada a pedra fundamental, a dotação orçamentária, com apoio do governo do Estado em todos os momentos. De modo que entendo que a população e o contribuinte não pode pagar a conta. Felizmente, até se modificando o projeto, ela já está aprontando a sua inauguração. Ou seja, o prédio da UERJ Campus Vaz Lobo está andando. A obra está se finalizando. E nós vamos continuar cobrando. Nós vamos continuar apelando ao governador Cláudio Castro para que acione a UERJ para dinamizar imediatamente essa obra. Aliás, quem comanda neste momento toda essa obra é a IMOP. A UERJ terceirizou para a IMOP, que por conseguinte quarteirizou para a empresa que tem o contrato. Mas não podemos nesse momento dizer que falta recurso. Não, não falta recurso. Aliás, quando o governo do Estado colocou 9 milhões, mandou me comunicar. Estou colocando 9 milhões na UERJ para ajudar a honrar as dívidas e ajudar a acabar o campus Vaz Lobo. Eu tenho solicitado ao subsecretário de governo, tenho solicitado ao secretário da Casa Civil, tenho solicitado ao secretário de governo, para que efetivamente continue cobrando essa obra belíssima da UERJ. E quero aqui fazer um apelo para que a reitoria vá na UERJ Vaz Lobo fazer uma vistoria e nos dê para a população, para esta Casa de Leis, para este parlamentar que colocou toda a verba impositiva da ALERJ para a UERJ. Como é que está gastando isso? Como é que está andando essa obra? Como é que está se finalizando e qual é o tempo que ela está combinada para ser entregue para a população? Mas eu tenho certeza que ano que vem o governador entregará a maior obra de seu governo, que será a UERJ Campus Vaz Lobo. Entregará para nós da Zona Norte, para a Zona Oeste e para todo o segmento do entorno de Madureira, porque Vaz Lobo, a UERJ ficará na Edgar Romero. Meu amigo deputado Dionísio Nunes. Pois não, com muito prazer. Pedir para o deputado poder se concluir. Vamos lá. Para que a gente possa ter a oportunidade. Eu quero encerrar agradecendo a nobre presidente e dizer que, com muita honra, estou aqui para efetivamente levar para o nosso eleitor e para aqueles que nos acompanham na TV ALERJ, que o Poder Legislativo está trabalhando, e trabalhando muito. A ALERJ fez a sua parte. Eu fiz a minha, coloquei o recurso lá. Agora estamos cobrando a finalização da UERJ Campus Vaz Lobo. Tenho dito, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela consideração, deputado Dionísio. O deputado Luiz Paulo se inscreveu, foi o primeiro a se inscrever, só que ele só chegou agora nesse momento aqui, que ele estava numa outra reunião aqui na casa, mas dizer que eu fico muito feliz de saber que vai ter uma UERJ em Vaz Lobo, já que sou o nosso líder e representante da Zona Norte. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Lucinha, presidente do expediente inicial, senhoras e senhores telespectadores da TV ALERJ, senhoras e senhores deputados, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos.
Deputado Jari, queria inicialmente me dirigir a Vossa Excelência. Vou oficiar a Vossa Excelência como presidente da Comissão de Saneamento, duas questões. Uma questão antiga, que muitas vezes eu já tinha conversado com a deputada Lucinha, fizemos até uma lei sobre esse tema, né, que é o rompimento da adutora aqui da nossa linha auxiliar, né, a adutora que já tinha mais de 40 anos de existência, que ao romper em Rocha Miranda, por 2 dias seguidos, trouxe perdas inestimáveis para a população local e a perda de uma vida. Porque, no meu entendimento, cabe à concessionária priorizar esta questão. E a segunda é que fomos tomados de surpresa no final da semana passada, e só ontem tivemos acesso a ele, um termo que o governo do Estado assinou com a concessionária. Amanhã temos uma reunião sobre isso, Amanhã temos uma reunião sobre isso. Tem o quê? Uma reunião com a Genersa sobre isso. Pois é, mas eu ia oficiá-lo para que tivesse uma audiência pública com a Genersa. Concordo, deputado Luiz Paulo. Uma audiência pública chamando a população para tomar conhecimento do que está acontecendo em relação à questão da tarifa. Mas não só a Genersa, também a Casa Civil, né, representando aí o governo do Estado, ou quem a Casa Civil delegue para que vire a população. Por quê? Porque o básico da demanda é que há um erro no edital. A parte de cobertura de esgoto não seria 40 e tantos %, e seria 2% realmente a área coberta. E com isso, reivindica a concessionária um atraso, uma postergação do seu plano de investimento e a cobrança de percentuais adicionais de reajustamento da tarifa. Ora, o edital foi feito pelo governo. Por via de consequência, ele é o responsável pelos números que estão ali. A empresa, quando entrou na licitação, cabia a ela auditar todo o edital e verificar se os números são reais. Se os números não fossem, desse um lance menor de outorga. Não auditou. Aí depois, mas o INEA verificou que os números estão reais. O INEA existia antes do edital, já podia ter auditado antes. Ora, então, um erro do governo, a concessionária não audita, o INEA audita a posteriori, e sabe para quem vai a conta, deputada Lucinha? Para o consumidor. Ora, isto eu acho um absurdo. E mais grave, a Genersa tem que fazer estudos e definir se isso é verdadeiro ou não, até em 2025. 2025 falta um mês para começar. Porque se não cumprir esse prazo, fica valendo os percentuais atribuídos lá no termo de conciliação. Então, são temas absolutamente relevantes, todos dois estão sendo discutidos na nossa mídia escrita, falada e televisada. Eu acho que, inicialmente, o caminho da audiência pública é o melhor. Então, vou fazer a solicitação a Vossa Excelência. Segundo tema é que cheguei aqui um pouco depois das 2 horas, porque eu estava em audiência pública na Comissão de Orçamento, com as secretarias de Fazenda, Planejamento, Rio Previdência, e um conjunto de servidores públicos, a sala estava cheia, presidida pelo deputado André Correia, sobre 2 temas. Os critérios de investimento
dos recursos do Rio Previdência no sistema financeiro. Porque entendo eu que o dinheiro do Rio Previdência, do JSPE, os 16 bi que tem em caixa dos três, tanto do financeiro quanto do previdenciário, devem ser alocados no mercado com risco muito baixo. E exatamente nós verificamos que há ousadia nesses investimentos. Então, o primeiro tema foi discutir isso, porque o dinheiro da disponibilidade de caixa do Tesouro do Estado tem critérios muito mais rígidos do que o Rio Previdência, privilegiando os bancos públicos e os bancos de primeira linha. E o do Rio Previdência abre até bancos de terceira linha. Então, esse é um tema importantíssimo, porque a gente está olhando para o futuro exatamente para proteger o dinheiro de pagamento de inativo e pensionista. Estiveram pelo Rio Previdência o seu presidente e o diretor de investimento. E esse diretor de investimento disse que era um homem de mercado, entendedor, tinha mestrado, doutorado, todas as qualificações, mas o critério do Rio Previdência não é o mesmo do Tesouro. E o Estado é o mesmo. Se o Tesouro é mais conservador, evidentemente que eu prefiro o critério mais conservador. Porque no mundo financeiro, tanto faz banco de primeira linha, de segunda ou de terceira linha, o mercado financeiro quer sempre ganhar dinheiro em cima do nosso dinheiro, né? É pura especulação. E os bancos de primeira linha, evidentemente, são mais sólidos que o de terceira linha. Claro que quem define primeira, segunda e terceira linha é Banco Central, com as suas portarias, etc. Mas, como dever nosso é fazer o controle externo da administração pública, esse foi o primeiro ponto de pauta nessa audiência pública presidida pelo deputado André Correia, que está aqui em plenário com seu braço direito enfaixado. Só assim, com o lado direito dele amortecido, ele vai descambar um pouco para a esquerda. E o segundo tema, evidentemente, são os decretos do governador, que faz um arranjo contábil, tirando 4,9 bilhões do Caixa do Rio Previdência, para passar para a fonte 00, para fechar as contas do exercício de 2024. Ele já fez um decreto de transferência de 2,7 bi, e, evidentemente, até o fechar o ano, vai fazer a transferência dos 4,9 bilhões. Ora, esse decreto, entendo eu, que é inconstitucional e ilegal. E não entendo solitariamente. Consultei o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que aponta diversos artigos da Constituição Federal, um artigo da Constituição Estadual e também lei estadual que vincula esses recursos. Ora, se o governo queria ir para essa linha, ele deveria, pelo menos no nome da transparência, mandar esse projeto de lei para casa com toda uma justificativa para ser profundamente discutido nessa casa. Mas assim não o fez. Agiu, como a gente fala, na sorrelfa, ou na linguagem popular, no sapatinho. E por isso gera também uma grande insegurança no servidor público, principalmente no aposentado e pensionista. Então, a audiência pública foi muito intensa, né? Tiveram presentes diversos deputados, Flávio Serafini, professor Josemar, deputada Célia Jordão, né?
também estive eu lá presente, o deputado André Correia presidiu. Mas foi um bom debate, E vamos aguardar o que se desdobra daí. No mínimo, revogar o primeiro decreto, que dava essa medida de remanejamento o caráter de ser feito em todos os anos. E o segundo decreto o pontuou para 2024. Então, vamos aguardar os desdobramentos, mas as advertências foram todas feitas. Concedo a parte do deputado Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, vim apenas para esse microfone de aparte dizer que eu acompanho e apoio totalmente a posição de Vossa Excelência e vários outros deputados no sentido de que esse decreto tem que ser revogado. Não se pode atropelar a Constituição, atropelar as leis previdenciárias e simplesmente suprimir recursos da Previdência para pagar a dívida. Outra coisa, Vossa Excelência sempre discute a questão da dívida, sempre mostra que nós, deputados da oposição, capitaneados por Vossa Excelência, apoiamos projetos que melhorem as receitas, e o governo não toca. E criticamos os projetos, como vários têm na pauta hoje, que ampliam isenções, muitas das quais têm verificação da contrapartida. Nós criticamos. Parece que é o contrário. Geralmente, o governo quer arrecadar mais e a oposição é contra. Aqui é o contrário. A oposição que diz o mundo está acabando, vamos arrecadar. Aí, como não consegue equilibrar a conta, vai tirar da onde? Da aposentadoria. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Isso, além de ser judicializado, eu acho que o parlamento deveria, independente de governo, oposição, defender a legalidade e defender a aposentadoria como um direito inalienável. Obrigado pela parte, senhora presidente. Vou concluir, porque vai dar 15 horas e terei oportunidade na ordem do dia, já que o tema central da ordem do dia são gastos tributários, de tangenciar novamente esse tema. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência suspende essa sessão por 5 minutos.